mais um podcast. Hoje a gente está com o pastor Elias Barbosa. Bem-vindo, pastor, tudo bom? Obrigado a vocês, obrigado pelo convite e que possa ser um tempo bom para nós aqui e para quem for assistir depois, com Deus certeza. Quiser. Bom, pastor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Para brasileiros, e a gente gosta de histórias. Como todos os nossos convidados, a gente sempre pede para contar um pouquinho da sua história, quem é o pastor Elias, pastor bem jovem, morava aonde lá no Brasil? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Pois é, eu fui consagrado pastor, fui com 23, 24 anos, então foi até um pouco novo, mas eu já venho desde sempre praticamente, porque a minha mãe ela me ganhou já nos 47 do segundo tempo já. Minha mãe ela teve uma gravidez com 38 para 39 anos e ela tomou uma medicação forte, que ela não sabia que estava grávida, teve um aborto e ela perdeu o neném, ela já estava com uma idade meio avançada, né, para isso. E o meu avô, José Cordeiro, ele colocou a mão na barriga dela e falou assim: Deus, dá um profeta para minha filha, que nasça um pregador do evangelho. Aí passou uns meses, ela engravidou de novo e com 40 anos dela eu nasci. Então eu já cresço nesse ambiente ali de igreja, de promessa, de já ter nascido por um milagre. Então desde sempre, desde novo, eu estou nesse ambiente ali de igreja, indo. Eu brinco que muita gente da minha cidade conhece como um mini pastorzinho, porque eu era pequenininho com meu pai. O primeiro terno que eu comprei foi aquele terno de Oxford pesado, era quase uns 30 quilos, uma blusa que eu não sei que pano era aquele, que você olhava, ela já ficava toda amarrotada, só de olhar. E pinicava até a divisão da alma com o espírito, era uma coisa terrível. E eu usava aquele perfume espiritual que meu pai usava, que era o tal do toque de amor da alma. Eu falo que é espiritual, porque é aquilo, meu querido, aquilo abre fronteira, né? Tem demônio que para na sua frente, aquilo ali aquilo é tremendo. Aí, aquilo... mais um usuário. Eu ia com aquele toque de amor ali, e a gente sempre ia na igreja, eu olhava meu pai pregar, eu falava, cara, eu quero pregar também, eu quero ser isso daí. Então, sempre envolvido ali, com 12 anos fui batizado, aí comecei a ter os primeiros momentos ali de pregação, de falar em público e tal. E com 14 para 15 anos, ali que eu comecei a ter uma experiência com Deus. A frase que eu falo é que há uma diferença de você estar na igreja de Deus e conhecer o Deus da igreja. Tem muita gente que vai na igreja, está nos cultos, mas ele ainda não teve um encontro com Jesus. Que experiência. Sabe? Eu acho bacana frisar isso, porque a pessoa às vezes pensa assim, eu vou para uma religião, qual que é a sua religião? Minha religião é essa ou aquela. A questão é, você conhece Jesus? Você vive com Jesus? Você conversa com ele te responde? Você sente a presença dele? Isso é muito mais do que religião. É muito mais do que uma carteirinha. Sabe? Em vez de você falar assim, eu sou da religião tal, você dobrar o joelho e sentir que ele está te ouvindo. Sim, verdade. Isso para mim, o que me choca nesse assunto com Deus é que, por exemplo, em 2020 lançaram, eu acho que foi 2020 mesmo, que lançaram na Lua um telescópio que foi até hoje o mais avançado. E com esse telescópio eles descobriram mais não sei quantos milhões de estrelas, outras galáxias. A época que eu estudei só tinha a nossa, né? A Via Láctea. Eu já descobri um monte de galáxias com vários outros planetas, imensidão de estrelas, e cada vez que passa vão se descobrindo mais coisas. Tem uma região lá que eles chamam de, acho que é fundamento, pilares do universo, um negócio em que eles acham que foi ali que começou a formação do universo, e eles não conseguiram ainda tocar, né, o fim do universo. Tem parte no nosso planeta, do oceano, que ainda não conseguiu chegar no fundo. Ou seja, aqui dentro tem coisa que a gente ainda não viu toda a criação. No universo tem coisa que a gente não viu toda a criação. Mas quando a gente vai no culto de domingo e louva a Deus e ora, a gente toca o Criador. Isso para mim eu acho lindo demais. Ele conhece todas as estrelas, esses milhões, trilhões de estrelas, ele conhece todas. Mas também conhece o meu nome e o seu. Eu acho isso. Sabe, por que ele para me ouvir? Por que ele vai atrás de mim quando eu me perco? Por que ele me alegra quando eu estou triste? Eu acho isso tão top.
E eu acho muito pequeno a pessoa só falar que tem uma religião, você pode conhecer o Deus. Sim, é verdade. Sabe? Então ali eu começo a conhecer o Deus da igreja e Deus começa a falar que vai me usar como pregador. Meu pai sempre viveu na igreja, mas eu comecei a receber profecias que o que o meu pai buscou a vida toda, Deus faria em mim. E Deus começa a falar que ia me usar, sabe? Tem uma história que eu acho engraçada, que eu fui num culto e eu fui de jejum pro culto, jejuei o dia todo, fui de jejum. Era um culto de quarta-feira, aqueles cultos que só vai Pedro, Tiago e João, né? E eu fui e eu falei, nossa, hoje eu vou pregar de jejum, hoje dá licença. Falei, hoje pode trazer paralítico que vai dar. Eu fui numa certeza. Falei, não, se tiver um cego vai me ver. E tal. Eu falei, não, eu tava tão convicto que eu nem li a Bíblia. Falei, o quê? Eu tô em jejum. Eu vou abrir a Bíblia assim, vai chegar uma mensagem na minha caixa de e-mail do céu. Vai estar aí a mensagem, prega. Eu fui naquela com certeza. E eu cheguei lá, uns 10 minutos antes de eu pregar, eu abri a Bíblia. Taf. Olhei e caiu naquela passagem dos 2 discípulos indo para Emaús. Eu nunca tinha lido aqui na minha vida. Eu falei, o que são esses 2? Onde que fica Emaús? E eu olhei, eu li ali rapidinho, aí eu fui pregar a mensagem. Eu era da Assembleia de Deus, a mensagem da Assembleia de Deus é meia hora, 30 minutos cravado. E o que passar disso é procedência do maligno. Aí eu fui com os 30 minutos ali para pregar. Os primeiros 10 eu preguei o que eu tinha lido. Os outros 10 eu preguei o que eu já tinha falado nos primeiros 10. Ainda faltava 10. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu vou cantar um hino. Eu abri a harpa cristã e comecei a cantar aquele hino bem triste. Rude cruz, se erigeu. E aquilo ali caiu, sabe, aquela depressão na igreja. Foi o milagre que aconteceu é que quem sofria insônia foi curado, começou a ter sono. Aí acabei o hino e ainda faltava 5 minutos. Eu falei, meu Deus, mas passa o cometa rala e não dá 9 horas. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei, irmãos, eu tô sentindo, eu vou cantar mais um hino. Aí eu cantei aquele hino, mais perto queres, tá os violonistas cantando, o Titanic afundando, e eu cantando, e acabou, aí deu 9 horas. Falei, ufa! E eu não ia dar o braço a torcer, eu fiz aquela pose e falei assim, irmãos, eu até queria falar mais, mas deu a hora, infelizmente. Aí quando eu fui despedir para mim vazar, né, porque bastava aquela vergonha que eu passei no crédito e no débito, eu falei, eu vou embora. Aí quando eu ia falar, Deus falou comigo. Ele falou dentro de mim que estremeceu assim, o meu corpo, ele falou assim, Elias, eu não te uso porque você jejua, nem porque você ora, nem porque você lê Bíblia. Eu te uso porque eu quero. Jejuar te faz chegar perto da minha santidade. A oração te faz conversar comigo. A leitura da minha palavra te faz me conhecer. Mas eu te uso porque eu quero. E o tempo da terra para o céu tem um fuso horário, né? A própria Bíblia fala que um dia aqui é como 1000 anos lá, 1000 anos lá é como um dia aqui. Então tem um fuso horário. Porque ele falou isso tudo, mas para mim foi como se fosse um estalar de dedo. Quando Deus acabou de falar isso comigo, eu fiquei meio parado assim, meio trêmulo, porque a gente não aguenta. Nisso levanta um irmão lá no fundo da igreja, do Pedro, Tiago e João que estavam no culto, levantou um. Eu lembro o nome dele até, o irmão Jeter. Na boca ele tinha um zagueiro e um atacante, tinha só 2 jogadores, 2 dentes. Ele levantou lá e ele foi falar comigo o Roseis Pentecostês, que ele vira e falou assim, irmão Elia, já começa por aí, Deus o manda te dizer, isso é bom demais. E ele começa a falar, ele fala assim, eu estou colocando uma palavra nos seus lábios, marca o dia de hoje, porque eu vou abrir o seu conhecimento para a minha palavra e eu vou te usar em muitos lugares. Aí eu continuo pregando, depois daquela cena, Deus começa a me dar realmente mais mensagem, palavra. E eu começo a pregar ali na minha cidade. Casei com 18 anos, comecei a pregar ali na minha cidade, depois começou em outros estados, vivi disso lá. E eu lembro bem no início ali que eu recebi uma profecia numa igrejinha que não tinha piso, era chão, aqueles bancos que não tinha nem encosto, era só o banco assim de madeira. O púlpito da igreja era só uma mesa com uma toalha em cima, não tinha som, aquelas luzes de 60 velas. As janelas eram só os buracos, não tinha janela, um lugar muito simples, não reunia eles só fazer o culto, mas era um lugar cheio de Deus. E naquele lugar, num culto que eu fui, eu lembro que chegou um irmão, lá no fundo onde eu estava, encostou a mão nesse coração aqui e falou assim,
eu um dia vou te levar daqui e você vai pregar em outras nações. E eu vou te levar em muitos lugares. Chegará um tempo que não vai dar para ir de carro. Você vai ter que ir de avião. Aí naquele lugar simplesinho que Deus fala, Deus começa a fazer uma reviravolta na minha vida, até me trazer para as outras nações. Eu preguei lá e era muito bom pregar. Muito bom ver pessoas se convertendo, gente chorando, gente sendo mudada. Eu pregava, eu ia muito lá no sul do Amazonas e eu vi jovens sendo impactados, sendo influenciados, falando jargões, frases minhas, comprando modelo de óculos igual, vestindo igual. Pais que falavam comigo, meu filho largou a vida que ele estava porque ele quer ser pregador do evangelho. Essa parte é muito boa. Só tem a parte ruim. Você, como pastor, ser tido como um 71, como vagabundo, como um cara que não gosta de trabalhar, como ladrão. Essa é a parte complicada. Sim. E a parte do burocrático ali que você sofre muito, porque você está fazendo uma missão e às vezes os de dentro mesmo, os próprios cristãos, são os que te perseguem, os que te criticam, os que falam. Então eu passei isso daí e com 26 anos eu falei, cara, eu podia ir para fora, podia ir para outro lugar. E isso começou por causa de uma conversa que um amigo me perguntou assim, eu queria ir para São Paulo, o que você acha? Eu falei, se você arrumar para 2 eu vou. Aí ele falou assim, não, mas se você for, ia ser top e tal. Eu falei assim, aí ele falou assim, não, ele que falou, mas bom mesmo se nós formos para Espanha, que a Espanha não sei o que, começou a falar tanto da Espanha, que eu falei, nossa, mas tem isso tudo lá. E eu falei, não, se nós for para a Europa, vamos para Portugal. Fala a nossa língua, né? Para que eu vou falar? Vamos para Portugal. Aí ele começou a projetar comigo, só que o negócio não ia, era muita fumaça, pouco fogo. Eu falei, não, isso aí não vai gerar nada não. Encontrei com o pastor Pedro que esteve aqui, eu fui pregar na igreja lá dele, e eu saí do banho e do nada ele falou assim, nós podíamos pregar em Portugal. Eu olhei, falei, vamos morar, ué. Aí ele que assustou, né? Ele começou a me dar o choque, mas por fim ele que assustou. Ele falou, morar? Eu falei, vamos, hein? Tô projetando isso assim, tal. E a gente começou a projetar aquilo ali. A história tem muitos detalhes, como é que deu certo, mas começamos a projetar. Depois de Portugal, virou Bélgica, o nosso destino. E eu vim para cá para passar 3 meses aqui, que é o período do turista, levantar um dinheiro e voltar para Portugal. Esses 3 meses vai completar esse ano 6 anos. Nossa! Teve um pequeno erro de cálculo. Parece que ela largou um pouquinho. Não, mas é sempre assim, as pessoas mentalizam vir pra cá, não, vou trabalhar só 1 ano, 3 anos, aí 10 anos a pessoa tá aqui ainda. Porque você começa a viver um outro universo. Um outro universo, uma outra coisa. E você é de qual estado no Brasil? Eu sou de Minas Gerais, Mineiruai. Eu sou de Muriaé. Muriaé é porque o pessoal daqui, os mineiros daqui, é tudo perto do Goiás, né? Lá Uberlândia, Uberaba, que é perto mais do Goiás. Eu não, eu sou de Muriaé, perto do Rio de Janeiro. É cá embaixo, né? É perto de Juiz de Fora, Leopoldina, além Paraíba, que já é a divisa com o Rio. Então é bem cá pro canto do estado, né? Então, e o pastor Pedro é de Teresópolis, né? Então a gente já uniu ali mais ou menos pra gente vir. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui cair na realidade das obras, né? Amamos muito. De fato. Mas quando você... A ideia que vocês tiveram de vir pra cá, quando você chegou no país, qual foi o choque que você teve, assim, cheguei no país? Porque que acontece? O que a gente sempre fala, né, que a maioria das pessoas tem de experiência é cultura totalmente diferente, clima totalmente diferente. Então, qual foi o choque, assim, de realidade para você? Cara, o maior choque que eu tive... Nós chegamos aqui numa quinta-feira à noite, chuvosa. Normal, é chuva. Né? Chuva, não tem jeito. O primeiro choque que você começa a ter é porque eu consegui uma vaga lá do Brasil, né? Então entrou eu e o pastor Pedro na mesma vaga. O primeiro choque que você tem é quando você entra numa casa, você tem que dividir um quarto com mais 4 pessoas. Então tinha muita beliche, tinha vários homens ali, então a sua privacidade você já começa a ser pouca, você não conhece aquelas pessoas, então certas coisas você não vai deixar de bobeira, você tem que ficar meio preocupado, quando o dinheiro tem que ser escondido, tem que ser... Isso já é um ambiente que você não está acostumado. Sim. Aí vamos andar na cidade.
Aí é até engraçado que o nosso primeiro passeio, nós pegamos uma época do Pride aqui, nós cortamos uma avenida com aquela festa do Pride, eu falei, meu Deus, o que que... Aí eu ainda combinei com o pessoal, falei, gente, qualquer coisa nós falamos, nós somos tudo casal, pra ninguém mexer com nós. Falei, porque não vamos, segura. Aí nós andamos na cidade, então assim, o primeiro momento que você passa muita complicação é o idioma, isso aí é fato, porque o meu pastor, que já dorme no Senhor, ele falava com nós que o primeiro idioma que você fala aqui é o idioma do dedo, que você só aponta. Você vê ali, eu quero esse aqui, ó. Você não sabe o nome de nada. O primeiro choque é o idioma, o segundo choque que eu passei aqui, agora eu quero ver os brasileiros que vão se identificar comigo, é o pessoal pegar pão com a mão. O cara pega o dinheiro, pega o pão e pega o bolo e pega não sei o quê. E quando eu cheguei aqui que eu vi isso, respirou fundo. Normal? É normal? No Brasil a gente pode falar o que for, mas o pessoal toca na cabeça, luva na mão, é não sei o que, lava a mão pra aqui. Comida não mexe com dinheiro, a pessoa só no caixa, é outro nível. Foi eu e o pastor Pedro na padaria. O pastor Pedro pagou o dele, ele pegou o dinheiro, pôs no caixa, virou, perguntou o que eu queria, eu falei aquilo lá. Ele meteu a mão na baguete, colocou, eu falei, nossa! Que legal! Que top, né? Nossa, parece que eu tô longe de casa, né? Então esse foi o segundo choque, assim, mais que eu fiquei assim, falei, nossa, mas será que eu tava vivendo errado até hoje? E aí depois você tem a dificuldade de locomoção, que você não sabe andar. Aí você tem outra dificuldade que você não tem as pessoas aqui, como a vida de todo mundo é muito corrida. Não é que as pessoas são ruins ou que o coração das pessoas são ruins. É que todo mundo realmente está numa correria. E as pessoas não têm tempo de parar a vida delas para te ajudar. Entendeu? Para falar assim, não, vou te ensinar a falar tudo, vou em todos os lugares com você, vou te ensinar a andar de metro. Então, às vezes a pessoa que chega aqui, ela pensa assim, nossa, mas aqui não tem amigos, aqui ninguém ajuda. Não é, porque depois que você se estrutura aqui, você vê que você sai de casa 5 e pouca da manhã e chega 8 da noite. Então você não tem tempo. Não é que você é coração ruim, eu quero que o outro se lasque. Não é isso, é porque realmente você está muito corrido. Então as pessoas não tinham como parar a vida delas para ensinar a gente a pegar um metro, traçar uma rota de alguma coisa. Então a gente tem que meter as caras, literalmente. Você tem que pôr a cara a jogo e se virar. Traça a rota, tenta perguntar, joga no tradutor. Quando você chegou aqui, já tinha o Google Tradutor? Ou o Google Maps? Tinha, só que assim, quando eu cheguei aqui eu tinha um iPhone 6S. O iPhone 6S, se você ligasse a internet, a localização e abrisse o Google Maps, do 100% já caía para uns 50%. Assim, ó. A bateria era horrível. Powerbank eu tinha que andar quase uns 2. Era horrível. Então, assim, eu lembro da primeira vez as primeiras vezes, né, que eu estava andando aqui, eu fui tentar, eu tinha que ir para Garra do Norte, porque um irmão da igreja, ele morava ali perto, ele me buscar lá para a gente trabalhar de netoiagem. E eu falei, não, eu vou até a Garra do Norte então. Eu peguei um trem. E quando eu peguei esse trem, eu passei, porque o trem passa na Garra do Norte, e eu olhei e falei, não, mas isso aqui eu já vi uma vez que na Garra do Norte não é assim não. Porque eu tô do lado de cima da Garra do Norte. Eu falei, não é aqui não, deve ser na próxima parada. E eu não desci nesse lugar. E eu fui, e não parava mais. E eu fui vendo que foi acabando a cidade. E começou só pasto, e eu pensei, eu acho que... E eu já comecei a escrever no tradutor, tipo assim, ó, eu tô perdido, eu ia parar na Garra do Norte. E eu não tinha... Porque o trem, né? Ou você compra o ticket lá dentro na garra, que eu não sabia o que era trem, eu ia saber que compra o ticket lá dentro, não sabia. Eu simplesmente entrei e falei, deve vir alguém me cobrar. Não veio. E eu escrevi no tradutor e vem a mulher conferindo os bilhetes. Eu falei, mano, tô enrolado. Mostrei o tradutor para ela. Ela leu e falou assim, não, tá bom, você tem que comprar o ticket. Paguei 37 conto no ticket. Nossa! Por quê? Porque eu fui descer perto da Alemanha. Nossa, foi longe.
Moral da história, eu não fui trabalhar com o cara, eu não ganhei o dinheiro do trabalho, ainda perdi 37 pontos e quase que eu não volto, porque para voltar, ela me explicou no tradutor que eu tinha que descer na garagem e o trem para voltar era coisa assim de 5 minutos, ou seja, eu tinha que sair, dar uma volta lá e já pegar o trem para voltar. E a sorte que tinha um cara japonês na minha frente, olha, só história de louco, tinha um cara japonês na minha frente, e eu comecei a tentar conversar no tradutor, e o iPhone 6S quase acabando a bateria, e eu falando com ele, me ajuda, e o cara me explicou o que eu tinha que fazer, eu desci do trem, e eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou, O cara, eu acho que se compadeceu, porque ele falou, mano, esse cara vai ficar aqui. E ele foi me guiando, e ele falando em inglês, eu falando no tradutor, não entendendo nada, ele só ficava assim, come here, né? Come here. Aí me chamando e eu seguindo ele me colocou na boca do outro trem para me voltar. Senão eu ainda tinha ficado por lá também. É as histórias, né, que a gente passa aqui nesse início de Bélgica. Você não sabe andar, não sabe falar. Então, mas você tem que pôr, para quem está aqui, para quem chegou agora e para quem quer vir, é assim, você tem que vir disposto a tudo. Sim. Sabe, eu tenho alguns amigos que vêm pra cá, ficam 15 dias e vão embora, ficam um mês e vão embora. Se você não vir disposto... Porque não suporta. Se você não vir disposto... Quando alguém me manda mensagem, falo assim, eu queria ir. Eu falo, vem, só que você vai acordar, às vezes é 4h30, 5 horas da manhã. Você vai entrar na obra às 7 horas. Você vai, meio-dia, você para pra almoçar, meio-dia e meia, acabou. Não é igual ao Brasil, tem 1h e meia de almoço. O arroz ainda tá aqui, você já tá voltando para trabalhar. Você vai trabalhar até 5h30. Aí você vai sair da obra, às vezes você vai andar mais 1, 2 horas de carro até chegar em casa. 8 horas, 9 horas é pouco. Entendeu? Então assim, você quer vir? Eu não abro mão, não volto, tô aqui. Falo com você que compensa, mas eu tô te dando a real para você não chegar aqui e pensar que vai encontrar o Mickey na Disney, tirar 2 selfies e pegar euro na árvore. É lutado. Quando eu cheguei aqui, os primeiros, igual eu te falei, não tinha calo na mão, eu nunca trabalhei com isso, nunca peguei um metro, uma fita, medida, obra. O primeiro dia que eu fui trabalhar com um português de ajudante, ele falou assim, vai lá no cofre e pega o cotô. Eu falei, o quê? Aí eu fui no cofre, eu abri no cofre e tô lá caçando cotô. Eu cotô, quase chamando cotô. E eu voltei para ele e falei, não tem não. Ele falou, tem. Eu voltei no cofre de novo. Aí ele falou, não tem. Eu falei com ele, não tem. Ele falou, X-ato. Ele, português? X-ato. Aí eu olhei no cofre, X-ato. Eu já, por fim, eu tava por eliminação. O que parece X-ato aqui? Aí eu voltei e falei, não tem. Ele falou, meu Deus, como é que você chama no Brasil? Ele falou assim, estilete. Eu falei, agora tem até 2 lá. Então, eu fui trabalhar com isso, até pegar calo na mão, machucava a mão. Tinha vez, no começo eu estava segurando dinheiro para você não largar, não gastar demais. Sim. Aí às vezes eu ia andar a pé nos lugares, trabalhava nas obras, trabalhava na limpeza. Cansei de chegar em casa 11 e pouca da noite, depois de trabalhar na obra e na limpeza, para dormir um pouquinho, para acordar às 5 horas. Então, com 15 dias, 20 que eu estava aqui, eu cheguei em casa, eu fui tirar o sapato. Quando eu tirei minhas 2 meias agarrou no dedinho mindinho dos meus 2 pés. Quando eu ranquei, que eu tinha dado uma bolha d'água, eu tinha machucado. Quando eu ranquei, arrancou tudo, seu sangue, aquilo estava ferido. E é o momento que todo mundo passa, que é o momento que você para e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? É aquele momento que... É agora que eu vou embora. Que se você não passou, ainda vai passar. Que você para e fala assim, o que eu tô fazendo na minha vida, mano? Que é isso? O pé machucado, a mão doendo, o corpo que parece que você apanhou. Falando, mano, mas eu pensei, cara, eu vou continuar. Porque da minha mãe eu sou filho único. E como eu nunca tinha trabalhado assim, em trabalho pesado, e só pregando, essas coisas... Todo mundo, quando eu vim, falou assim, não vai aguentar, vai voltar. E eu pensava assim, eu não vou dar esse gostinho, cara. De eu voltar derrotado, de cabeça baixa. Então, eu vou ainda machucar muito esse pé, mas eu não vou voltar. E aí é aquele momento que você decide, que uns decidem desistir e outros decidem continuar. Então, eu continuei, fui trabalhando. Aí outro problema, eu não aprendi nada na aula. Nada, não conseguia. Quantos cultos de oração que eu ficava, meu Deus, me ensina alguma coisa. Eu preciso aprender alguma coisa. É mesmo? E vários cultos de oração que eu não dava conta. E eu pensava, cara, o que eu vou fazer? E eu não saía, eu só ganhava pouco.
E eu falei, meu Deus, e eu orando. Aí Deus cria situações. Sim. Porque tem a parte do possível que nós temos que fazer. Deus não fará a nossa parte. O possível você faz. E Ele vai olhar, vai te ajudar, mas o possível é você fazendo. Agora, na parte do impossível é a parte que Ele entra. Nós não conseguimos fazer a parte dele, mas Ele não vai fazer a nossa. Então, naquele momento, eu falei, Deus, me ajuda. E estou orando, estou continuando ali, sendo ajudante. Eu troquei de emprego, de patrão, fui trabalhar com outro, para ser ajudante. E ajudante, pegando coisa na 7ª etage, no 7º andar, descendo para o 1º, de escada, o dia todo. Eu fiquei uns 20 dias trabalhando assim, só de coisa de ajudante. Aí, olha, aí é o que eu te falo, o que Deus faz. O cliente parou de pagar os masticadores, os induizou da obra, né, que trabalha com massa. Aí ele abandonou a obra. E ele precisava de alguém para fazer as reparações, tampar buraco, uma coisinha ou outra, coisinha. E ele virou para mim e falou assim, você mastica, né? Eu falei, mastico. Muito. Nasci para isso. Mamãe dizia, vai ser um masticador. Eu peguei e falei, mastico. Porque eu já tinha pegado uma vez ou duas. Mas eu pensei, mano, entre buscar trem no 7º andar e descer para a 1ª, eu vou nessa. E vou pôr minha vida nisso aqui, para aprender. E eu falei, vou. E ele começou a me colocar, e como não era realmente o serviço todo, era só mesmo uma reparaçãozinha, um negocinho ou outro, eu fui fazendo. E ali você vai pegando manejo com a espátula e a patrese, no caso a espátula e a desempenadeira, né, no Brasil, desempenadeira e tal. E eu fui ali aprendendo, aí tinha pessoas mais antigas, eu ia perguntando como é que é isso, como é que é aquilo e tal. E fui desenvolvendo naquilo ali, ali que eu aprendi a profissão. Ali que eu aprendi que eu trabalho com isso, com masticagem. Depois que eu aprendi essa profissão, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Fui desenvolvendo mais, fui aprimorando, fui desenhando mais o meu serviço para poder ter um diferencial dos outros. Porque tudo que eu tento fazer na minha vida, eu tento fazer assim, eu não quero ser igual, sabe? Eu não quero ser aquele, esse serviço passa. Não, eu quero ser o diferente. Eu quero ser o lance que o cara olha e fala assim, isso aqui é raro de eu ver, é isso, eu tento fazer isso. Então, na masticagem eu tento fazer isso. Quando eu vou pregar, eu tento fazer isso. Eu tento falar uma frase ou um jargão, uma coisa para mexer. Às vezes eu estou pregando e falo assim, olha aqui com o meu olho verde. Ninguém está pensando nisso, mano. Você pega todo mundo desprevenido, todo mundo... Quê? Aí presta atenção. Quando no Brasil que eu pregava muito terno e gravata, eu falava, olha para minha gravata, olha para minha gravata. Até hoje o nego me chama e fala assim, eu lembro daquela época, que saudade. Então eu tento fazer umas coisas diferentes que saem do habitual. Por quê? Porque nada que é normal é lembrado. Você tem que ser um pouco anormal. Você tem que sair do todo, ser diferente. Então, aí eu aprendi essa profissão, fui trabalhando nela. Ou seja, um cenário totalmente diferente. Passei períodos aqui muito difíceis. Por exemplo, vou te dar um exemplo, que é uma das dificuldades de morar fora. Meu pai, ele adoeceu em 2019, ele já tinha marca-passo no coração e tal, e em 2019 ele deu uma piorada, e ele passou um bom período assim, no hospital. Então você pensa, eu tinha que ficar por videochamada, conversando com meu pai no hospital, e o meu pai às vezes ele estava muito mal, mas quando atendia o telefone, ele queria passar que ele estava, sabe, sensacional. Então ele falava, ele conversava, ele brincava, e eu falava, pai, aguenta aí, já eu tô indo aí e tal, mas eu não tinha como ir. Eu não tinha ainda, na época, uma documentação para mim sair e voltar, ter certeza que eu ia voltar. Sim. Então eu falava tal, e eu lembro a última conversa que eu tive com meu pai, ele falando assim, meu filho, é o meu final, eu tô chegando ao fim, mas tá bom, eu tô pedindo a Jesus para mim ir, já que para mim já deu, agora é com você. E ele falou assim, você tá bem? Eu falei assim, não pai, eu tô bem. Ele falou assim, então se você tá bem, eu também tô bem. Foi a última frase que eu ouvi dele. Depois desligamos ali, e na ligação também eu tinha que passar que eu tava super, hiper, mega feliz. Meu pai... Tô muito bem aqui na Europa, me recebeu muito bem. Exato, então... Eu tô com o pé sangrando, mas não, tá ótimo, ótimo. Porque... A gente tem sempre que, às vezes a gente esconde os machucados, né, cicatrizes, e as pessoas vão ver depois os troféus, as medalhas
E não sabe o que você passou para chegar até lá, sabe? Então, igual no lance do pregação, que eu vivia de pregação no Brasil, a pessoa via eu chegar lá no púlpito e pregar. Mas a pessoa não via, às vezes, que eu rodei 300 km dirigindo, que eu virava a noite dirigindo, que eu cansei de virar a noite lendo Bíblia, livros de estudo e tal, subir monte para orar, cansei de fazer jejum, essas coisas. Então, a pessoa vê a medalha, sabe? Então, a pessoa às vezes está no Brasil e fala assim, nossa, está na Europa. Que top, sensacional, isso aí deve estar de vez em quando chega sempre aquela mensagem, compra um iPhone aí pra mim, um iPod, parece que eu trabalho na Apple, e aí eu olho assim, eu falo, olha pra você ver que maravilha, a pessoa pensa que a gente vai aqui na loja, a pessoa fala assim, você gostou? Não, toma, não, divulga aí pra gente. Então, marca o arroba. Marca o arroba daqui da loja da Apple e pode levar. Então, as pessoas veem a medalha. Então, aí eu perdi o meu pai nessa época, eu não pude ir no velório, isso me ocasionou em 2020 uma depressão, porque tipo, a onda bateu e quebrou em 2020, aí eu fiquei muito mal, fiquei um ano depressivo, eu tive um ano muito complicado, passei muitos problemas, no meu primeiro casamento foi muita dificuldade, foi um período, eu passei muitas vidas numa vida só, sabe? Foi um período que eu fiquei sem congregar na igreja, sem ir na igreja. Eu não perdi valores, mas você fica sem congregar. É muito ruim, sabe? Você alarga muito seus limites. Você esfria. Eu sempre comparo a igreja com a academia. Academia você vai 3, 4 meses, um ano. Você está naquele pique, você emagrece, você fica forte e tal. Parou de ir, vai voltar ao que você era. Você perde tudo aquilo. Então, a igreja é a mesma coisa. Você está em tudo culto. Ali, você está indo, meu irmão. Tem trancos e barrancos, tem prova, tem dificuldade, mas você Você parou, você já começa a ficar meio assim, a ir no culto. Às vezes tem uma nuvem desse tamanho no céu, você fala, acho que vai cair uma tempestade. Não vou não. Tudo é problema. Tudo é empecilho, tudo é dificuldade. Eu entrei na igreja, o cara não me deu pai do Senhor, pegou, fulano olhou com uma cara que eu achei que é ruim, não vou. E começa tudo a ser um empecilho para você não estar na presença de Deus. Então eu passei esse período de depressão, foi muito complicado. 2021 que eu fui buscar a Deus e Deus me abençoou. Aí eu passei um termo de casamento, aí eu fui recomeçar tudo de novo. Então foi assim, foi uma outra vida. Foi uma outra vida. Até o momento que Jesus entra na minha rota para me trazer para a rota certa. Eu sempre falo isso, que eu acho lembra da grandeza que eu falei do universo, ser tão grande, Deus se preocupar com a gente, eu acho isso tão lindo. Por que eu? O que eu tenho? O que eu mereço? Nada. Os 2 discípulos saíram da rota certa, que era ficar em Jerusalém. Jesus falou, fica em Jerusalém. Eles saem dessa rota, vão para Emaús. E Jesus, já ressurreto, vai atrás deles. Eu acho isso muito top. Por que vai atrás? Deixa aí, ué. Não, ele vai. Ele ama a tal ponto que ele vai atrás da gente. Ele fala assim, olha, eu sei que você está pegando essa rota errada, que você não tem fé, ou que você fraquejou. Eu entendo. Eu só vim aqui para te trazer de volta. Isso é muito top. Aí eu estava numa rota errada, igual a eles. Igual acontece em várias histórias. Saulo, ele não quer ser crente. Saulo não levanta e fala assim, vou procurar uma igreja. Não, Saulo ele quer perseguir cristão, ele quer prender cristão, ele quer fechar igrejas. E Jesus encontra ele no caminho. Jesus vai atrás dele. Eu acho isso sensacional. Então eu estava nas minhas rotas aqui para o Bruxelas afora, porque até então, toda lembrança que eu tenho da minha adolescência e juventude é com o microfone na mão pregando. É num altar de igreja pregando. Entende? E eu queria poder virar para quem vai ouvir esse podcast e falar assim, nossa, a minha história é eu estou quase sendo canonizado, eu tenho uma auréola, não sou santo, que nosso Deus, eu não gosto nem de encostar nas coisas que pode virar ouro. Então eu quero uma história perfeita. Não, minha história é uma história normal de erros e acertos, sabe? De quedas, mas de quedas que Deus não me deixou caído. Sabe? É uma história como muita gente que vai ouvir esse podcast, que não conseguiu orar sempre, não conseguiu jejuar todo dia, não conseguiu ler a Bíblia direto, não conseguiu ficar firme na igreja direto. E a grandeza que eu vejo em Deus é exatamente isso, que Adão e Eva estão no jardim,
Eva vai dar atenção para a serpente e vai comer do fruto. Ela passa o fruto para Adão, eles comem, veem que estão nus, se escondem. Deus chega no final da tarde, na viração do dia, ele chega e ele fala assim: Adão, onde estás? Olha para você ver, Adão não estava lá, mas Deus foi. Mesmo quando eu deixo de ser fiel, Deus permanece fiel. Eu não fui, mas Deus foi. Ele chega, ele chama Adão, Adão está escondido, e ele, quando Adão vem, ele começa a falar com Adão, e Adão: a mulher que o Senhor me deu, eu comi e tal. Aí o que eu acho lindo é que é o seguinte: Deus não sabia que Adão caiu, Deus não sabia que Eva caiu. Ele poderia mandar um anjo. Não, vai lá, expulsa eles e vê esses pecadores me desobedeceram. Deus não sabia que eles tinham caído? Sabia. Mas por que ele foi? Porque Deus não visita só quem está de pé. Deus visita também quem está caído, para levantar e colocar de pé. Então, muitas vezes Deus me visitou nesse período de depressão, nesse período sem congregar. E muitas vezes Deus me visitou, Deus falava comigo, Deus me dava sonho. O amor de Deus, ele não está fadado a gente estar naquele quadrado da igreja, a estar todo dia orando, lendo Bíblia. Não, Deus também visita você que não está orando, você que está fraco, você... eu não sou digno. Pois é, não é, eu também não sou. Se eu estiver todo dia na igreja, eu continuo não sendo digno. Mas ele visita. Então, ele foi, me chamou, colocou uma pessoa que eu sou apaixonado, que está do meu lado. Inclusive, um beijo para você, senhorita Michele. Ela era de uma outra religião e ela começou a me chamar para a igreja. E eu pedi a Deus isso. Eu falei: Deus, eu não quero eu chegar numa pessoa. Eu quero que a pessoa chegue. Isso aqui é quase impossível, né? Eu falei: eu quero que a pessoa chegue. E ela fez uma oração a Deus assim: eu não quero que o homem fique chegando em mim, não. Eu queria escolher eu chegar na pessoa. As orações, então tá, né? Deus olhando lá de cima. Deus olhou e falou: acho que aqui vai dar um negocinho, ó. Cada um tá querendo a pessoa que se encaixa, ó. Aí ela mandou a mensagem e tal, e eu fui conversando e a coisa foi acontecendo, virou um namoro. E mesmo ela até então sendo de outra religião, ela me chamava: não, vamos no culto, foi no culto. E foi me ajudando a voltar a caminhar. E foi um também dos pedidos que eu falei: Deus, eu quero alguém que me ajude a caminhar. E ela foi me ajudando, hoje caminha junto comigo. Então isso para mim, eu acho muito lindo esse agir de Deus. Porque não importa a situação que a gente está, não importa a situação que a gente está. Eu converso com muitas pessoas aqui em Bruxelas que não estão bem, que tentam se aliviar em tantas coisas, porque a gente, quando está passando algum tipo de dor, de depressão, de ansiedade, de problema, a gente quer uma válvula de escape, né? E a válvula de escape às vezes é virar a noite bebendo, ir para uma balada, para uma festa. Só que assim, eu posso falar disso hoje com propriedade, porque antes não, né? Antes eu só falava do que eu imaginava. Hoje eu posso falar com propriedade. Por quê? Antes de eu voltar a congregar na igreja, eu já me desanimei e fui parando de ir em certas festas. Porque eu falei: cara, não faz sentido. A gente vai, tem aquele momento ali, aquele tuts, e no outro dia o problema está lá. Entendeu? Se há um vazio, o vazio está lá. Se há uma depressão, a depressão está lá. Se há uma angústia, a angústia está lá. E é uma coisa que eu sempre ouvi os pregadores antigos falando assim: é uma vida vazia, é não sei o que e tal. Eu pensava: tá falando mesmo. O que é isso, né? Vida vazia, parece que é tão legal. Só que quando você começa a viver, você vai vendo que realmente é uma coisa que é só aquele momento. É aquele momento. Ali você não projeta um futuro, você não encontra nada para um futuro. É algo daquele momento. Nada te sacia, você quer... O tempo todo fica... Cara, tá faltando alguma coisa. Pastor, mas o que você acha que acontece? Porque assim, conhecendo muito a comunidade brasileira, pelo menos no meio que eu convivo, a maioria dos casais que vêm do Brasil chega aqui e se separam, uma grande maioria, certo? E muitas vezes os casais cristãos saem da presença de Deus e vão para balada, para bebida, como você mesmo está relatando, que chegou um momento que você acabou indo também para esse caminho. Sim. O que você acha que que acontece, que as pessoas elas vêm tão fervorosas do Brasil, tipo assim, né, ainda com aquela fé,
E ao chegar aqui esfria, até mesmo com a temperatura climática daqui da Europa. O clima. Exatamente, mas esfria também na fé. O que será que acontece? Olha, uma das primeiras pregações que eu tive desse retorno, vamos dizer assim, né, desse regresso, eu falei uma coisa que, assim, Satanás ele não te derruba do dia para a noite, sabe? Ele não é, e nem sempre são com coisas grandes. A gente imagina que o diabo ele vai chegar diante da gente com chifre, cauda, garfo e aquela coisa monstruosa, sabe? Coisa feia. Ou não, chupa-cabra, vai aparecer na sua frente, vim te derrubar. Nada começa grande. Às vezes começa com um oi sumido, às vezes começa com um detalhe, às vezes começa... O Salomão ele fala em Cantares, apanhai as raposas e as raposinhas. Numa vinha, né, numa plantação ali de uvas, as raposas comiam o fruto e as raposinhas comiam a flor. A flor ela vem antes do fruto. Sem flor não tem fruto. Olha para você ver, as coisas pequenas acabavam com o futuro da vinha. Porque se você come o fruto, você acaba com hoje, com agora. Mas se você comer a flor, você não tem um futuro. Não tem uma amanhã não vai ter nada, comeu a flor. Então as coisas pequenas é que vão pegando, sabe? Não é coisa grande. O perigo é que a gente espera que esse mal, para derrubar a gente, vem de uma hora para outra e vem coisa grande. Não é. É devagarzinho, é dia após dia. Então tem muito casal que vem aqui e passa por certas situações, por exemplo, eu passei uma situação aqui nova, de que ninguém me conhece. Isso daí tem o seu lado bom, mas tem o seu lado perigoso, porque ninguém te conhece, cara. Então, às vezes a pessoa pode chegar aqui e falar assim, nesse caso não foi o meu caso, mas a pessoa pode chegar aqui e falar assim, vou meter o louco, ninguém me conhece. Ninguém vai para... Não é igual na nossa cidade, né? O cara fala, passei e te vi, hein? Você estava em tal lugar com fulano. Não é. Aqui ninguém te conhece, você está num lugar... Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu vi assim a cidade, eu andei pelos medios da vida, né? E eu pensava assim, cara... Eu ficava olhando aquele mundo velho de gente passando, e eu falava, ninguém sabe quem que eu sou. E isso até então para mim, não que no Brasil era famoso, não. Mas, por exemplo, na minha cidade, como eu já tinha ido em muitas igrejas... Você é conhecido, porque você pensa, você prega numa igreja, aqui na Bélgica, né, na Europa, uma igreja com 100, 150 pessoas, é quase impossível na igreja grande, as igrejas aqui geralmente são menores. Sim. Mas, por exemplo, no Brasil, uma igreja com 100 pessoas é uma igreja razoavelmente pequena, média. Né? No Brasil as igrejas são grandes, tem igreja no Brasil de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, então pensa... Se você vai na minha cidade, por exemplo, eu prego em 10 igrejas com 100 pessoas, são 1.000 pessoas que me conhecem. E eu não conheço as 1.000. Então, aonde você vai, você está muito exposto. Aí você vem para cá, ninguém te conhece. Entende? E às vezes o casal vem do Brasil e é isso que acontece. Você começa a provar uma liberdade. Você está longe de parente, você está longe de família, você não tem ninguém para te falar alguma coisa. Sabe? Eu, por exemplo, eu já tinha alguns problemas no Brasil. Né? Então, quando eu venho para cá, é como se algumas coisas fossem potencializadas, digamos assim, né? Fossem potencializadas, porque por causa de tudo isso, idioma, lugar, escola e tal, então começa muita coisa a acontecer e você tem essa situação de que, cara, o que eu vou fazer? Aqui te dá uma posição de você realinhar a rota e falar assim... Cara, eu passei um tipo de dificuldade lá, que aqui eu vou continuar passando, eu vou seguir nessa rota, vai dar para seguir essa rota, sabe? Então, essa liberdade que aqui te proporciona, talvez seja um dos fatores que atrapalha muito o casal, de vir para cá e ter todo esse acesso, sabe? Vamos em festa, e chega lá e tem toda uma libertinagem, tem todo um banquete, uma situação... E é o que eu te falo, as coisas pequenas que vão entrando, os limites que você a cada dia, eu vou mais um pouquinho, eu vou mais um pouquinho, e quando você vê, você vai, como diz o ditado, vai o boi com a corda. O apóstolo Paulo ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O perigo é isso, que a gente pode fazer tudo, Sim. sabe? Mas o lance é o dominar,
Tem coisa que vem para nos dominar. E o que nos domina é que é o problema. E a gente vai dando limite, e quando é fé, a gente está dominado com aquela situação. Sabe? A situação vai entrando, quando é fé, você está dominado com aquilo. Sabe? Você não tem como reagir, você não tem como sair. É aí que você tem que se entregar a Deus para buscar uma saída, uma solução. Muito interessante, né? O amor de Deus é tão perfeito, tão grande por nós, que mesmo a gente afastado e coloca a pessoa que não estava em tese na presença, para te aproximar dele. Exato. E na época foi muito interessante isso, foi muito engraçado, porque na época eu falei assim, olha, eu também pedi uma pessoa que me ajudasse no ministério. Aí ela riu e falou assim, então deve ser eu não, né? Então deve ser outra pessoa, porque eu não vai, nunca, e não sei o que. Eu falei, não, fica tranquilo. Só que dentro de mim, eu pensava assim, mano, eu fiz uma oração. Deus responde trazendo essa pessoa. Cara, eu vou dormir à noite tranquilo, que vai ter um momento que Jesus vai pegar ela. Vai ter a hora que ele tem uma... Eu falei com uma pessoa um dia desse que para cada tipo de peixe tem uma isca diferente, né? Então, para cada tipo de pessoa, Deus tem um jeito de trazer. Cada um, sabe? Tem gente que Deus traz na bonança, tem gente que às vezes ele espera uma situação complicada acontecer para trazer a pessoa. Para cada tipo de peixe tem uma isca. E eu pensei, vou deixar, eu nunca chamei ela para ir na igreja. Ela que fala, não, vamos, tal. Nunca impus nada, nunca falei nada. Ou seja, é Deus que vai tocando. Até o dia que ela sentiu, que ela confessou, que ela começou a sentir Jesus. Ela falou assim, então é isso, né? Eu falei, é isso aí, é isso aí. Então, essas coisas é o que Deus faz. E o engraçado é que eu falei com ela o seguinte, um dia desse para trás. Se era uma outra situação, não tinha dado certo. Porque vamos supor que eu já tô na igreja pregando, eu não ia relacionar com uma pessoa de fora da igreja. Sim. E nem ela ia relacionar comigo muito firme na igreja, né, pregando e tal. Ela ia falar, não vou, né, mano? O que é isso? Que loucura é essa? Então, a gente foi unido por Deus num momento que ela não tinha restrição a mim e nem eu restrição a ela. E depois nos colocou no nível onde a gente tinha que estar, sabe? E isso é o que você fala, é o cuidado de Deus. E eu vivi isso a minha vida toda. Eu vivo milagres assim, ó. Eu já, uma vez Deus me prometeu, e as promessas de Deus comigo é tudo assim. Uma vez Deus falou assim, vou te dar um carro. Porque eu pregava, eu tinha que pegar ônibus, aí sabe como é que é o horário de ônibus, você chega atrasado, não dá para marcar 2 compromissos, uma luta. E Deus falou assim, vou te dar um carro. E eu falei isso na igreja que eu congregava na época. Eu falei assim, Deus me disse que vai me dar um carro. Mano, todo mundo fez aquele sorrisinho de... Coitado, nossa. Alice no País das Maravilhas é paia, né? Aí ficou aquele negócio. Eu falei, Deus falou. Comecei a orar, jejuar, buscar. Fui num dia pregar em Contagem, região ali metropolitana de Belo Horizonte. Acabei de pregar, entreguei o microfone, o pastor pegou o microfone e falou assim, olha, Deus me falou um negócio. E eu fui perguntar à minha esposa, que eu falei, nossa, tem que perguntar. E quando eu cheguei nela, ela falou assim, eu sei o que é, pode fazer, que Deus me disse também. Ele falou assim, credo. Aí ele falou assim, Deus mandou dar o meu carro pro senhor que agora. Isso na frente da igreja. A igreja fez assim, Aí ele falou assim, tá aqui a chave do documento, Deus mandou te dar. Até então eu pensei assim, né, que alegria. Mas eu cheguei em casa, na casa dele, que eu estava na casa dele. E eu falei, mano, não faz isso não. Porque eu pensei na minha mente... Deus falou para mim dar um carro. O que eu pensei na minha mente? Um cara que tem 3 carros, 4 carros, 2 carros, dono de concessionária, né? Tipo, pega esse daqui para você, tal. Eu falei, vai ser por aí, né? Porque Deus vai tocar. Esse cara tinha 3 igrejas, uma em cada cidade. Ele tava com 2 filhos, quase que recém-nascido. Falei, mano, esse cara precisa do carro mais que eu. Falei, não, mano, pensa direitinho. Não, toma, vamos continuar orando. Ele falou assim, Deus mandou te dar. Você quer segurar a bênção na minha vida também? Eu falei, falando com essas palavras. Falei, tá bom, vou aceitar. Aceitei. Ganhei o carro que Deus tinha prometido. Ele ficou um mês indo de carona na igreja, o pessoal levando. Mais ou menos um mês ali de carona, um irmão da igreja, membro, né, da igreja dele, levou ele para ir para o culto, parou em frente a uma concessionária e falou assim, se o senhor teve coragem de dar um carro para um pastor, eu tenho coragem de te dar um carro, escolhe o que você quiser.
Aí ele me deu um Palio 97, 98 e ele escolheu um Uno, novo Uno 2011, 2012, aquele modelo novo. Então olha para você ver o que ele plantou e o que ele recebeu. Então as histórias que eu já vivi é tudo assim. Eu já vivi história desse assunto que Deus conhece a gente. Uma vez eu fui pregar, essa história é ótima. Uma vez eu fui pregar numa cidade não, minto, num distrito da minha cidade. O nome do lugar é Macuco. Pelo nome você já vê que não tem. Não há muito o que esperar do lugar chamado Macuco. Se alguém assistir, me perdoe. Não tem, é se quase. Se alguém for de Macuco, um beijo no seu coração, eu amo lá. É quase com uma rua e uma rotatória no final dela e voltando para a mesma rua. É a tal da placa bem-vindo e boa viagem, assim, no meu. E eu fui pregar nesse Macuco, né? A igreja era a sala da casa do pastor. Aí eu fui lá pregar. Na época, eu estava começando a pregar ali, 16, 17 anos, e tinha um irmão lá, um amigo meu, que ele falou assim, vamos gravar suas pregações, por favor, bora. Aí ele tinha uma filmadora que era da tia dele, que era a melhor filmadora do Brasil, a Tech Pix. Era bom demais. Aí... A mais vendida do Brasil. E ele levava a Tech Pix e ele filmava. Ele tinha filmado uma já minha e ele foi nesse dia para gravar. Nesse dia eu preguei sobre as 6 faces de um altar. Aí ele gravou e tal. E era uma maravilha o DVD depois que eu fazia, porque aquilo, a imagem era espiritual, parecia um monte de vulto passando assim, mano, espiritual. O som parecia uma briga de pitbull com Rottweiler. Falei, graças a Deus pela Tech Pix. Aí gravando tal, saindo do culto. Voltamos para Muriaé, minha cidade. Fui entrando assim na casa da minha mãe, lá é um beco, né? Fui entrando, minha mãe veio em nossa direção chorando. Falei, mãe, o que está acontecendo? Ela falou assim, um pastor aqui de São Paulo. E começou a falar, e ela já começou a chorar. Eu falei, não, calma, que eu não estou entendendo, não. Ela falou assim, não, falou umas coisas que Deus ia te usar. E eu comecei a chorar, e não sei o que. Eu falei, mas falou o quê? Ela falou assim, não entendi direito. Eu falei, não, mas para dar recado. Aí ela, não sei o que. Aí um irmão, o da Tech Pix, falou assim, cara, tá tendo um congresso mesmo numa igreja aqui no ginásio do 100. Você não quer ir lá? Às vezes é isso. Eu falei, vamos, né? Montamos no carro todo mundo, fomos para o 100. Quando eu fui subindo assim, a rampinha do 100, veio descendo um casal de moto, apontou para mim e falou assim, não, menino da revelação. Eu falei, ixi, menino da revelação. Aí eu já comecei a ficar meio com medo. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, a igreja que estava organizando me conhecia. Aí falou assim, olha ele aqui, não, vamos lá. Eu falei, eita. Aí foram me levar lá pro altar. Nisso eu já fui assim, esse caminho é o caminho que você vai assim, Deus me perdoa dos meus pecados, Senhor, me perdoa, até os que eu esqueci que eu fiz, meu Pai. Se o que eu vou pensar em fazer, o Senhor já me perdoa de tudo, porque eu tô vindo uma pregação de Macuco, com 10 crentes, eu chego lá no ginásio, tem mais de 700 pessoas. Aquilo pra mim era o Rock in Rio de Jesus. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu subo lá no altar, e aquele mundo velho de gente, eu falei, meu Deus do céu, filmando e tudo, falei, meu Deus, não deixa esse homem revelar pecado, não, hoje não, senhor, amanhã, no escondido, ele me chama ali no cantinho, aí o medo, aí eu falei, meu, mas mano, tira a pose, eu falei, deixa eu fazer uma pose, o que tá filmando? Aí tô lá, ele olhou pra mim assim, você quer que esse menino tá fazendo aqui? Eu falei, agora pegou. Aí o pastor, o menino, você revelou aí, não sei o que então. Ele falou assim, vem aqui. Eu já fui assim, né? Falei, amém, amém. Ele falou assim, olha, eu tava pregando aqui, eu sou de São Paulo, e eu tava pregando aqui, Deus mandou parar de pregar, eu parei. Aí Deus falou assim, pega um papel e uma caneta emprestada. E eu peguei o papel e a caneta aqui, pedi emprestado, coloquei aqui no altar o papel e a caneta, e Deus falou comigo assim, anota 3721 4019. Aí eu anotou. Telefone da casa da minha mãe, vocês não ligam não, hein? 3721 4019. Aí ele falou assim, o que é isso aqui, senhor? Deus falou com ele assim, nesse número de telefone tem um jovem chamado Elias, o sobrenome dele é Barbosa, fala que eu vou fazer dele um pregador da minha palavra. Aí ele parou, depois acabou de anotar, falou com a igreja se alguém tinha um celular para emprestar. Tinha gente, aí ele falou assim, tinha gente que até te conhecia, falou assim, eu conheço ele, outros gritou, esse não mesmo, telefone, e tal, e eu pedi o celular, liguei,
para falar que Deus ia te usar. E quando eu liguei sua mãe, eu falei, o Elias está aí? Ela falou assim, tá pregando. Ele falou assim, sim. E eu tô te dizendo hoje, ele falou assim, eu tô te dizendo hoje, o Deus que conhece o número do seu telefone, que conhece o seu nome e o seu sobrenome, te fará um pregador do Evangelho, cuidará da sua agenda, abrirá portas para você e cuidará de ti. Aí o que eu acho top é que o meu sobrenome não é Elias Barbosa, é Elias Barros Barbosa Pereira. Mas eu nunca gostei do Barros. Eu vim do Barros, mas não gosto do Barros. Eu sempre gostei do Barbosa. Deus falou até o sobrenome que eu gosto. Deus revelou o número do meu telefone que não estava no meu nome, estava no nome do meu avô, que não tem nada a ver com o meu nome. Então, a grandeza desse Deus é isso. Mesmo a gente não conhecendo Ele na totalidade, Ele nos conhece na totalidade. Que lindo. Sabe, eu acho isso muito chique. Que Deus, sabendo as nossas falhas, Ele não deixou de nos escolher. Verdade. Pastor, sua história é maravilhosa. A gente poderia ficar aqui por horas. Essa é a primeira gravação que a gente ouviu muito mais. Entrevista que a gente quase não perguntou. Né? A gente tá ali entretido com a história. Oh, muito bom sua experiência de vida. Tenho certeza que o pessoal de casa deve ter gostado. Vou fazer parte 2. Curte, Chama pra compartilhar. E fala pro pessoal aonde que pode, onde você congrega, onde pode te achar. Fala pro pessoal. Sim, nós congregamos ali, somos pastores auxiliares, eu, pastor Pedro, pastor Wander, nós somos pastores auxiliares na Igreja Batista Lagoinha, né? Os nossos pastores são o pastor Marcelo e a pastora Joana. O nome da rua é Rui Moresled, é um mistério assim, lá em Laken. Se você acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Pastor Elias Barbosa, tem também a Lagoinha Bruxelas, que você consegue ver lá o endereço, a programação, cultos, e a gente consegue estar sempre junto. No YouTube tem algumas coisinhas lá, se você colocar Pastor Elias Barbosa, e no Instagram agora que eu estou sempre postando, né, sempre colocando e tudo mais, que é PR Elias Barbosa. Eu acho que tem um underline em algum lugar. Acho que é PR Elias _ Barbosa, alguma coisa. A gente vai marcar isso. Exato, é por ali afora. E sempre uma mensagem e bênção aí para sua vida. E que Deus continue abençoando o podcast aqui. Obrigado pelo convite. Que Deus continue levando as palavras e as experiências daqui para mais pessoas. Existem projetos que eles nascem no nosso coração, mas na vontade já nasceram no coração de Deus e vieram para nós. Sim. Então eu acredito que esse podcast é isso. É um projeto que nasceu lá em cima e foi só ofertado aí para vocês começarem. E eu espero que Deus continue abençoando. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Elias. Obrigado eu.